Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da série Combo Box. E nessa aula eu vou mostrar como adicionar os itens dinamicamente. Por exemplo, eu tenho 4 itens na minha lista, todos eles estão aqui. Se eu fechar aqui o meu formulário e adicionar aqui novos itens, à medida que eu abrir o meu formulário novamente, eles já vão ser adicionados automaticamente. Olha só, vou conferir aqui, ó, abri o formulário, abri a lista e está aqui. Se você gostou da ideia, se você gostou aí tá gostando da série, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha e acompanhe esse vídeo até o final para você aprender aí a fazer isso aqui. Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu vou acessar aqui o editor VBA através do atalho Alt F11 e aqui eu tenho o formulário que a gente vem desenvolvendo aí ao longo da série. Eu vou inserir um novo formulário clicando aqui nessa área em branco com o botão direito do mouse, escolhendo a opção Inserir e a opção User Form. Nesse meu novo formulário, eu vou adicionar aqui, ó, se a sua caixa de ferramentas não aparecer, você pode acessar ela clicando nesse botãozinho aqui, ok? Ao clicar aqui, você procura o controle caixa de combinação, que é o Combo Box. Adicionar ele aqui. A minha ideia, como já proposta, é adicionar os itens de forma dinamicamente, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui, vamos criar aqui uma outra tabela, vou colocar aqui uma tabela de cidades. Vou colocar aqui a minha cidade, Santa Maria de Jetibá, certo? Vou copiar aqui alguns estados, ó, Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V. Primeiro eu vou fazer com a lista de estados, depois eu faço com essa coluna D, depois eu faço com essa coluna F, para você aprender, para você fixar totalmente o que eu quero te mostrar. Então, a gente sabe que a propriedade whole_source, ela pega o nome da aba, nesse caso seria estados, certo? Ou seja, é o nome que está aqui embaixo, tá? Depois, você vai colocar aqui o sinal de exclamação, a célula inicial, que nesse exemplo, para a tabelinha de estados, seria a célula A2, ok? Então, ficaria assim, ó, A2. Aí você vai colocar 2 pontos, ou seja, até, e você vai colocar a célula final, que seria a célula A também, e o número 28, se eu não me engano. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui uma tela mais clara para você visualizar. Nós teremos, então, estados de A2 até A. O que a gente vai entender aqui? Esse pedaço, ele sempre vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é a última linha, que pode ser 28, pode ser 50, pode ser 90, pode ser 1000 e assim sucessivamente. Então, a gente tem que criar um código que seja capaz de capturar essa linha final. E é isso que a gente vai fazer, ok? Então, eu vou dar aqui um Alt F11. E aqui, ó, para eu conseguir capturar essa linha final, eu vou fechar aqui, tá? Vou dar 2 cliques no meu formulário. Aqui no evento clique, eu vou alterar para o evento activate. Eu vou criar uma variável, vou chamar ela de lim, você pode chamar aí do nome que você quiser. E essa minha variável vai ser do tipo integer, ou seja, números. Essa variável lim, ela vai ser capaz de representar o número da última linha que estiver vazia aqui na lista. Então, existe um comando chamado de find, muito bacana, que eu gosto muito de usar ele, que ele faz uma procura, ele busca alguma coisa ali em um intervalo de células dentro do Excel. O primeiro passo é você dizer o seguinte, olha, você vai lá na planilha estados, eu vou dar aqui um Ctrl R, aqui, ó, nessa planilha, aonde tem aqui, eu já até alterei o nome dela aqui. Tá vendo aqui, ó? De um lado tá estados e do outro, no seu, pode estar planilha 1 ou sheet 1 ou plan 1. Para você alterar esse nome, você pressiona F4 no seu teclado, vem aqui na propriedade name e coloca o que você quiser. Eu coloquei plan cidades, mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? Aí agora, essa planilha, eu vou dizer o seguinte, ó. A variável lim, ela vai receber lá da plan cidades, que eu alterei o nome, esse nome plan cidades é o nome que eu chamo de propriedade VBA, tá? Já esse nome aqui, estados,
é o nome apenas visual, certo? Então, são coisas diferentes. Aqui, quando você pressiona ponto, ele lista aqui para mim uma série de opções. Dentre elas, a opção range, que significa intervalo. Então, eu vou abrir parênteses, eu vou abrir aspas e vou dizer o seguinte, olha, o meu intervalo para a minha busca vai ser a coluna A inteira. Então, quando eu digo a coluna A inteira, basta você colocar de A até A, dessa forma aqui, ó, sem colocar o número das linhas. Agora, a gente vai usar o método find. Então, vamos lá, olha só o que eu estou dizendo até agora. Olha, você vai procurar lá na coluna A da planilha que eu renomeei Plan Cidade. Agora, o que eu vou procurar? Quando você abrir parênteses, aparece essa caixinha amarela aqui embaixo. Esse what, que eu não sei pronunciar, significa o que, certo? Então, esse what é o que você está querendo buscar lá na coluna A da planilha Plan Cidades. Nesse caso, eu quero buscar a primeira linha que estiver vazia, certo? Então, você pode colocar aqui a palavra empty, que significa vazia. Aí você fecha parênteses. E o que eu quero fazer quando ele achar a primeira linha vazia? Nesse caso, é como se esse intervalo, se esse código se transformasse naquela linha vazia. Aí você pode pegar várias propriedades de uma célula, como, por exemplo, a linha. Essa palavra row significa linha. Então, eu vou dar aqui, ó, msgbox e vou passar a variável linha, só para mostrar uma mensagem com o número da linha vazia. Vamos dar, então, o F5. Olha só, o número da linha vazia é 29. Vamos lá dar uma olhada, ó. Tá aqui, ó, 29. Só que eu quero da linha anterior, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nome do meu combo box, que eu acho que é combo box 1 mesmo, eu nem alterei o nome dele. Aí, vou colocar a propriedade row source igual. Aí, aqui nós vamos colocar estados. Nesse caso, tem que ser o nome visual, tá? E não o nome VBA, certo? Tem que ser esse daqui. Coloco estados, sinal de exclamação, primeira célula A2 até a célula A. Aí eu vou colocar a linha de forma dinâmica, eu vou concatenar com a variável lim. Só que, como eu quero sempre na linha anterior, porque ele achou a linha vazia, eu coloco lim -1. Tá vendo aqui? Esse código aqui já deixa o nosso código totalmente dinâmico. Vamos dar um F5? Ó, ele trouxe. Vamos vir aqui no estado, vamos apagar, vamos deixar só 2. Quer ver, ó? Apaguei e deixei só 2, ó. Vamos voltar no VBA, dar um F5 de novo. E, olha só, vamos ver, tá aqui, ó, 2. Se eu der aqui um Ctrl Z para ele voltar, eu vou copiar agora aqui, ó, essas cidades aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui um monte de X, vou digitar aqui, ó, X, segurar Ctrl e vou dar Enter. Então, vou dar aqui um F11 de novo, um Alt F11, vou dar um F5 agora, e olha só, vamos ver aqui, ele trouxe então a quantidade total de itens. Claro que não pode ter um item vazio no meio. Por exemplo, se eu apago aqui, ó, ele só vai achar daqui para cima, tá? Aonde tiver um item vazio, ele vai parar. Então, não pode ter itens vazios no meio, tá? Agora, o que acontece? Para a gente trabalhar com ele assim, ó, tem uma linha em branco já. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui agora, eu quero buscar na coluna D. Já que na coluna D eu tenho aqui a minha estrutura. Aí eu vou ter que mudar aqui também, ó. Aqui vai ser coluna D. Qual que é a primeira linha? Vamos lá olhar. Primeira linha aqui nesse caso é a linha 3, porque a primeira é o cabeçalho. Então, vou colocar aqui, ó, D3 até D, e eu vou pegar aqui a linha -1. Vamos executar e você vai ver o que vai acontecer, ó. Ele trouxe produto 1, produto 2, beleza. Só que aqui, se a gente copiar isso aqui, ó, eu vou dar um Ctrl X, tá? E vou colar aqui, ó, Ctrl V. Vamos dar um Alt F11 agora. A primeira linha agora vai ser a linha 13, né? Então, vamos lá, Alt F11, 2 cliques, ó. Agora ele vai da linha 13 até a linha -1. Vamos executar de novo para ver o que vai dar. Olha só, nesse caso, ele veio vazio, tá? Ele trouxe um monte de linhas vazias e trouxe também a minha estrutura. Só que o que a gente tem que pensar? Quando a gente tem espaço em branco em cima, ok?
existe uma outra propriedade que você tem que fazer aqui no método find. Além de você informar o que você quer buscar, nesse caso é o empty, você digita vírgula, e aqui a gente tem algumas outras configurações. Temos esse after, a palavra after significa depois, ok? Depois, ou seja, depois de qual célula você quer começar a sua busca. Então, eu digo que eu quero buscar lá na planilha cidade, depois da célula, aí você vai colocar a célula que tem o seu cabeçalho, olha só. Nesse caso, seria essa daqui, ó. Depois da célula, coluna D, linha 12. Eu quero começar a busca a partir dessa célula aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero buscar depois da célula D12. Aí eu fecho aspas, fecho parênteses. Só isso daqui. Vamos dar um F5? Agora, ele tem que trazer para mim ó, o produto 1 e 2. Agora, vamos mudar essa estrutura para a gente buscar aqui essa tabelinha. Então, vamos lá. Ó. Coluna agora é a coluna F, certo? Então, vamos alterar aqui. Ó. Coluna F e aqui também coluna F. Aqui também vai ser F e aqui também vai ser F. Agora, a primeira linha é qual? A primeira linha é a linha 6. Tá vendo aqui? Ó? Já que a primeira é o cabeçalho, né? Então, eu vou pegar aqui. Eu tive que dar uma paradinha rápida aqui, mas continuando, a gente vai começar aqui a linha, então, a busca a partir da linha 5, no caso, né? Que é o cabeçalho. Então, vamos aqui, ó. Coluna F, aqui vai ser a linha 6, que é a primeira linha. E aqui a busca vai ser a partir da coluna F na linha 5, certo? Então, ó, vamos dar um F5 e ao clicar aqui, a gente vai ter todas as nossas cidades e isso vai ficar de forma dinâmica. Ó. Se eu copiar todos os estados, do jeito que está aqui, ó, Ctrl C, colocar aqui, Ctrl V, quando eu executar de novo, ó, vamos dar um Alt F11, vamos dar aqui um F5, ele vai trazer para a gente, ó, todas as cidades ali contidas naquela mesma lista. Então, é uma forma diferente, tá? De fazer esse carregamento, uma forma dinâmica que você pode aí aproveitar em qualquer tipo de projeto que você for utilizar. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, é importante para mim que você ajude aí o crescimento do canal, deixe o seu comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal. Qualquer dúvida eu estou aí à disposição. Forte abraço e até a próxima aula.